Opa! Fala, meu amigo. E aí, meu amigo, tudo E bem? aí, consegue me ouvir bem? Tudo certo? Escuto, eu tô vendo a camisa do Ceará, é isso? Porra, é isso. Camisa do Ceará, vozão aqui. Se Esse ano tivesse falado antes, eu decepcionou. tomava com a do Fluminense. Esse ano decepcionou um pouco, mas a gente, né, tem que continuar acreditando no time, né? Tem que ser raiz, Isso aí. torcedor raiz. Certíssimo, certíssimo, Boa meu noite a amigo. todos. Uma honra enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, meu irmão. Eu que agradeço, queria também dar boa noite a todos e a todas que nos assistem aqui ao vivo. Há muito tempo que a gente não faz uma live, especialmente conjunta, né, com meu querido É irmão Luiz verdade. Vale. Então, depois da pandemia, eu acho que a gente está retomando aos poucos esses debates e hoje, por um motivo muito especial, ninguém morre de tédio no direito, no direito administrativo e no processo civil especialmente. Já tem uma disputa, né, para ver qual matéria sofre mais atualizações, tem uma disputa entre os professores, mas realmente está difícil acompanhar a velocidade das mudanças na lei de improbidade. Só para contextualizar, e a gente começa o debate, Luiz, Uhum. a lei de improbidade, a lei 8429 de 92, ela foi profundamente alterada pela lei 14.230 de 2021. Basicamente todos os artigos foram alterados, com raríssimas exceções, estabelecendo um novo regime jurídico para a improbidade administrativa, tentando trazer mais segurança jurídica para o gestor, tentando trazer um ônus maior para o acusador. Enfim, e nesse ambiente, os debates já começaram no âmbito doutrinário e já desembocaram no STF. Eu acho que em tempo recorde tivemos pelo menos aí 3 intervenções do STF nessa questão, né? A repercussão geral, o tema 1199, Ah, que tratou da questão da retroatividade, uma retroatividade, chama assim, de limitada ou mitigada para a extinção da improbidade culposa, uma ausência de retroatividade para prescrição, para o novo regramento. E naquele tema 1199 se afirmou que a extinção da modalidade culposa de improbidade seria compatível com a Constituição, não haveria nenhum uhum. vício. Depois tivemos as ADIs, né, 7042, 7043, que, 43. por exemplo, exatamente reforçaram nossa atuação, né, Luiz? Para Perfeito. quem não conhece o Luiz é procurador do Estado, não fiz a apresentação, procurador do Estado de Alagoas, acho que dispensa a apresentação, mas é procurador do Estado de Alagoas, professor de mão cheia, meu querido irmão aí, na labuta do direito, e assim como eu, então nós atuamos na advocacia pública. Então, Sim. Luiz, na ADI 7042 e 7043 reforçaram nossa legitimidade, né, para propositura das ações de improbidade ao lado do MP. Exatamente, inclusive reforçando o sistema de defesa da probidade administrativa e tivemos, inclusive, né, Rafa, a felicidade de ser citado, de sermos citados pelo ministro Luiz Fux na ADI 7042, destacando, inclusive, esse reforço da legitimidade das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação de improbidade, inclusive reforçando o constitucional papel da advocacia pública nesse sistema, né? Exatamente. E além de reforçar o papel da advocacia pública na propositura da ação, também para a celebração do NPC, né, foi reconhecida expressamente essa atribuição. E agora, né, Luiz? Então, quando a gente estava já entrando aqui no recesso, descansando já com as famílias, né, enfim, para voltar no ano que vem com mais energia, aí sai uma decisão ontem, monocrática, do ministro Alexandre de Moraes, na DI 7236. E aí uma série de dispositivos da nova lei de improbidade, reformada, foram, tiveram sua eficácia suspensa, né? Um deles teve uma interpretação conforme a Constituição, artigo Sim. 23C, e teve a perda do objeto em relação àquela discussão da extinção da modalidade culposa, Da porque o tema já culpada. foi exatamente decidido no tema 1199 de repercussão geral. Então, a ideia nossa aqui, eu e o Luiz, é trazer um apanhado geral, né, Luiz, dessa decisão de Sim, ontem, pelo menos para vocês atualizarem, né, o material de vocês, especialmente aqueles que vão fazer prova, né, de sim. concurso público no início do ano que vem, já chegarem na prova atualizados. Perfeito, meu amigo. E, na verdade, essa decisão, né, foi uma decisão proferida aí na ADI 7236, né, medida cautelar na ADI 7236. Como bem destacou meu querido amigo e irmão Rafael, né, nessa ADI nós tivemos aí, em razão da medida cautelar deferida, a suspensão de alguns dispositivos da reforma da Lei de Improbidade Administrativa, empreendida pela Lei 14.230. E aqui, Rafa, eu queria começar, né, para a gente fazer esse apanhado geral da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a de referendo do colegiado, né? A gente vai ver como a situação vai se desenhar no colegiado, no Supremo Tribunal Federal, mas essas deliberações do ministro Alexandre de Moraes
elas trazem questões interessantíssimas, né, para aqueles que vão fazer concurso, para os que labutam na área do direito administrativo, né, lidando com o regime da improbidade administrativa. Primeiro ponto foi que, com a reforma da lei de improbidade, nós tivemos, né, uma exclusão a priori da caracterização da improbidade nos chamados delitos de hermenêutica, né, as situações nas quais nós temos uma divergência interpretativa em relação à aplicação de determinados dispositivos. Então, o artigo 1º, parágrafo 8º, né, da Lei 8429, ele pré-excluía, né, e afastava a possibilidade de aplicação de sanções, né, por improbidade administrativa nas situações nas quais o gestor, né, o administrador tivesse agido ali, né, em compasso com um entendimento ainda que minoritário, né, que fosse fruto de uma divergência interpretativa, para evitar, né, eventualmente, que o gestor fosse punido em situações nas quais nós temos ainda uma insegurança jurídica em relação à aplicabilidade de determinados dispositivos. Essa previsão, inclusive, ela dialogava muito, né, Rafa, com a lei de introdução às normas de direito brasileiro, particularmente o artigo 24, né, que trata especificamente dessa questão ao falar que eu devo considerar aquela orientação geral que à época, né, se tinha em relação à atuação do gestor para fins, né, de penalizá-lo ou não, ou de buscar uma certa responsabilização. Mas esse artigo 1º, parágrafo 8º, ao pré-excluir, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a eventual possibilidade de penalização por prática de improbidade administrativa, acabava gerando um ambiente, talvez, né, de impunidade por conta de posicionamentos isolados que poderiam justificar uma atuação dolosa, né, do gestor, porque existe o dolo, e como bem destacou o professor Rafael Oliveira, né, essa questão, inclusive, foi bem definida no tema 1199 de repercussão geral, e até em relação a esses dispositivos, o ministro Alexandre de Moraes falou que eles ficaram, né, a discussão sobre a sua constitucionalidade ou não, ficaram prejudicados em razão da deliberação do Supremo, e, portanto, né, nesses casos em que tivéssemos a caracterização do dolo, ainda que a decisão estivesse em compasso com um posicionamento minoritário, né, que depois ali não viesse a se afirmar, nós teríamos essa pré-exclusão, e, segundo o ministro, né, isso geraria uma situação de impunidade. Eu, particularmente, Rafa, não sei você, mas eu acho que nós temos que olhar essa situação sob um outro prisma também. A gente não pode colocar o gestor em xeque, né, em situações nas quais você, de fato, tem uma divergência interpretativa e você acaba até contendo uma certa inovação no serviço público, né, essa ideia de você ter ali uma atuação prática mais assertiva, evitando-se aí o apagão das canetas, quando você acaba gerando penalizações por situações que envolvem divergência interpretativa. Acredito que essa questão precisa ser melhor avaliada, né, porque essa pré-exclusão ela tinha uma razão de ser. A razão de ser era justamente o fato de não, né, contermos aí essa atuação do gestor, muitas vezes buscando uma inovação, uma modificação estrutural no serviço público, e aí você ensejar essa penalização, como a gente costumeiramente via em alguns casos, inclusive no âmbito dos tribunais de contas, é extremamente prejudicial. Né? Segundo o ministro, geraria um ambiente de insegurança. Talvez fosse o caso, né? E aí essa advertência foi interessante sobre a ótica processual, talvez fosse o caso de pontuar as situações nas quais nós já teríamos ali um posicionamento talvez qualificado. Então, se for uma divergência, mas se existir, por exemplo, um posicionamento de um tribunal superior, ainda que turmário, talvez isso pudesse afastar a aplicação de penalidade. Foi essa a preocupação que teve o ministro Alexandre nesse ponto. Eu passo a bola para você, para as suas considerações em relação ao artigo 1º, parágrafo 8º, que agora está suspenso em razão da medida cautelar na ADI 7236. Luiz, assim, eu vou ser muito sincero, eu não vejo qualquer inconstitucionalidade nessa previsão. Eu até brincava nas palestras que essa previsão ela era óbvia, mas eu dizia que no Brasil precisa ser óbvio com algumas questões. Obviamente, ninguém ali está pensando que vai ser improbidade o fato de um gestor público tomar uma decisão apoiada em decisão judicial, ainda que não definitiva, ainda que não majoritária, digamos assim, na jurisprudência, ou ainda que não seja qualificado como precedente, vinculante, ou o nome que se queira dar. O fato é que para você imputar alguém em improbidade, você tem que demonstrar o dolo. E essa agora a regra foi reforçada com a extinção da culpa. Então, para que haja essa situação que o ministro narra na liminar, ou seja, uma atuação dolosa com base em uma decisão judicial de um tribunal qualquer, ou de um magistrado ou uma magistrada qualquer,
a gente teria que, basicamente, presumir, no final das contas, uma espécie de conluio com o magistrado ou com a magistrada. Porque se a gente parte da premissa de que a decisão judicial ela é presumidamente válida, tem que ser cumprida até que seja reformada, por que eu não posso, então, o gestor público, já tomar decisões com base naquela decisão judicial, ainda que ela seja reformada posteriormente, não sei quanto tempo depois, aí a gente vai analisar a questão da modulação de efeitos, a questão da segurança jurídica. Mas eu não vejo esse argumento do ministro Alexandre de Moraes, todo respeito ao argumento que ele utilizou, eu entendo que não há qualquer inconstitucionalidade. Ao contrário, o que eu vejo às vezes é que a gente não pode confundir a inconstitucionalidade, a violação do dispositivo constitucional, com um dispositivo legal que nós não gostamos. Né? Então, assim, eu não vejo nenhuma afronta direta ao dispositivo constitucional nessa previsão que basicamente afasta o delito de hermenêutica, que já era uma tese sustentada por muitos autores na doutrina, enfim, por magistrados também. E o que você falou, Luiz, poderia-se fazer uma interpretação conforme, então, para se pontuar situações em que você já teria, eventualmente, a exclusão da improbidade ou situações que não excluiriam, a priori, a imputação de improbidade. Até como foi feito no artigo 23C, né? Sim. No artigo 23C, que fala dos partidos políticos, eu defendi a inconstitucionalidade no artigo específico. Eles fizeram uma interpretação, eles não, o ministro Alexandre de Moraes fez uma interpretação conforme a Constituição para dizer que aquela previsão não afasta as sanções de improbidade aos partidos políticos. Algo parecido poderia ter sido feito no artigo 1º, parágrafo 8º, mas não a suspensão da eficácia, porque eu não vejo qualquer violação a dispositivo constitucional e acredito realmente que a mera divergência de interpretação por si só não gera improbidade. E para gerar improbidade vai ter que comprovar o dolo. A intenção de cometer um daqueles atos de improbidade nos artigos 9, 10 e 11. E para que isso seja feito a partir de uma decisão judicial ainda que fracionária, você vai ter que presumir mais ou menos um conluio ou uma atuação de uma fé do magistrado ali para viabilizar uma atuação indevida do executivo. Acho muito complicado. Realmente, assim, acho que esse dispositivo, para mim, não padece de inconstitucionalidade, sendo muito sincero. Vamos ver o que o plenário, né, fala. Vai decidir, mas eu concordo com você. Acredito que não vislumbra inconstitucionalidade. De fato, essa situação gera mais insegurança jurídica do que propriamente resguarda o ordenamento jurídico nesse ponto, porque você tem situações nitidamente nas quais uma inovação legislativa gera um pool, né, de interpretações e o gestor está ali atuando. Você precisaria, de fato, coordenar um conluio entre a autoridade judiciária, o gestor, e essa situação prevista na Lei 8429, no artigo 1º, parágrafo 8º, agora, atualmente é uma previsão que, de fato, é salutar e estava coordenada, como eu disse, né, com a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, enfim, numa linha de não punir o gestor por adotar um determinado posicionamento XYZ em casos específicos. Então, eu já passo a bola para você aí, para a gente ir para um outro ponto, né, que é o artigo 12, parágrafo 1º, né, e deixo para você comentar essa suspensão na ADI 7236 em relação ao 12, parágrafo 1º. Então, essa é mais uma previsão que eu acho assim, que não há a priori um conflito direto com algum dispositivo constitucional. Você vê que o argumento utilizado na decisão é muito principiológico, muito abstrato, na minha opinião, porque, vejamos, o artigo 12, parágrafo 1º, o que ele passou a dispor? Que em relação à sanção de perda da função pública, só haveria perda da função pública como regra, tem lá a exceção, mas como regra só haveria perda da função pública em relação à função pública ocupada pelo agente público na época em que foi praticado o ato de improbidade. Então, a ideia do legislador reformista foi a seguinte: se você comete uma improbidade num determinado cargo, sai desse cargo e vai ocupar outro cargo, e aí sobrevém a condenação por improbidade, você não vai ter a perda do atual cargo, porque só vai perder o cargo ocupado à época da prática da improbidade. Essa é a regra geral, tem lá uma exceção. E aqui, Luiz, o que eu acho? Essa era uma questão já polêmica, né? E no meu livro lá eu falava dessa polêmica, tinham duas correntes aí bem razoáveis, uma que defendia justamente essa tese, que veio agora com a reforma da lei de probidade, só perde o cargo ocupado na época da prática do ilícito, e uma outra corrente, que eu até achava melhor, que dizia que teria que perder o cargo ocupado no momento da condenação, porque ele já vai colocar em risco a função pública por já haver uma condenação transitada em julgado, demonstrando que ele é um agente ímprobo. Então vejam, a tese que foi adotada na legislação após a reforma do ano passado vai numa linha que eu pessoalmente não defendia. Mas o fato de eu não gostar da opção do legislador não me leva a dizer que é uma opção inconstitucional. Né? Porque você vai para o argumento do ministro Alexandre de Moraes, né? Lá se fala
de violação ao sistema constitucional, né, de punição dos agentes que praticam corrupção e improbidade. Os argumentos são muito amplos, porque a Constituição Federal não define se a perda da função pública vai abranger um cargo em que ele praticou improbidade ou cargo ocupado no momento da condenação. Então, acho que isso estava dentro da liberdade com formação legislativa. Gostando ou não da decisão do legislador, eu tenho minhas ressalvas, para quem já estuda a minha obra sabe que eu criticava essa posição, mas foi a opção do legislador e eu não vejo por si só uma inconstitucionalidade. Eu não gosto da opção. Então, assim, nesse caso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, no final, traz assim, uma solução que eu sempre defendi, mas que, na minha opinião, não deveria ser a solução trazida nesse momento, porque eu não vislumbro, mais uma vez, inconstitucionalidade ou violação clara de um dispositivo constitucional que justificasse, inclusive, uma medida cautelar. Né? Então, assim, acho também uma questão bastante polêmica, estou ansioso para ver o que vai dizer o plenário. Só para ficar claro, Luiz, o STJ, né, ele já havia também lá já havia algumas posições do STJ em relação a esse ponto, decisões que iam na amplitude, né, abrangendo o cargo que era ocupado no momento da condenação. Então há uma tentativa também de superar, né, a jurisprudência do STJ, as decisões do STJ prolatadas em determinados casos, mas não vejo assim uma inconstitucionalidade chapada a ponto de justificar uma medida cautelar para suspender a eficácia desse dispositivo. Mas é um tema mais polêmico, eu confesso que esse assunto sempre foi polêmico. E assim, na verdade, quando você para olhar a medida cautelar na DI 7236 em relação a esse ponto, e quando você analisa os argumentos que foram utilizados, inclusive. Tá me ouvindo, Rafa? Consegue me ouvir? E quando você. Tô. Tudo bem? Ah, ótimo. Você Tudo consegue bem. me ouvir. E quando você passa a analisar, por exemplo, os argumentos que foram utilizados para, né, destacar que restaram prejudicadas as discussões sobre o artigo 1º, especificamente em relação ao tema 1199 de repercussão geral, quando se excluiu a modalidade culposa na ação de improbidade, você vai perceber que o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, isso aqui já foi resolvido. Isso foi resolvido no tema 1199. Então, a gente não vai tocar mais nesse ponto em relação à discussão desses dispositivos. O objeto está prejudicado. E isso, eventualmente, né, e foi discutido no tema 1199, a exclusão da modalidade culposa foi uma opção legislativa, justificada, inclusive, no decorrer do processo legislativo, nas discussões e nos debates no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, pronunciamento, inclusive, do ministro Mauro Campos, que era lá, né, um dos representantes da Comissão de Juristas. Ou seja, né, houve uma opção clara pela exclusão da modalidade culposa. Nesse caso, especificamente, você bem destacou que há uma divergência interpretativa em relação a esse ponto, e eu acredito também, e concordo contigo, que não há caracterização clara e explícita de uma eventual inconstitucionalidade. Foi uma opção legislativa de entender que, né, eu também concordo que, na verdade, deve-se, com a eventual justificativa que foi trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, que de fato realmente nós teríamos que ter a perda da função que é ocupada no momento do trânsito de julgado de decisão no âmbito da ação de improbidade, mas a opção legislativa não foi essa. E em não sendo essa opção legislativa, veja que não houve afronta, né, direta à Constituição, a meu ver, e o mesmo argumento que ele utiliza para entender que esse dispositivo, a princípio, mereceria um afastamento cautelar, são os argumentos que eventualmente foram utilizados, né, para justificar eventualmente a própria manutenção dos dispositivos que lá estão encartados, por exemplo, na lei de improbidade agora, que exclui a penalização por prática de improbidade culposa, né? Ou seja, não, o legislador fez uma opção lá e aqui ele não poderia ter feito essa opção, porque aqui seria inconstitucional, mas seria inconstitucional por conta dessa previsão ampla e dessa principiologia de defesa do regime de probidade, mas não é uma previsão que eventualmente vá, de fato, prejudicar a penalização do agente ímprobo. Concordo contigo. Luiz, e o artigo 12, parágrafo 10? Também deve ficar suspensa a questão do prazo para suspensão dos direitos políticos. Você tem alguma opinião formada? O que você acha em relação à decisão? Veja, só lembrando para o pessoal, né, o artigo 12, parágrafo 10º da Lei 8429, e aí o ministro faz, inclusive, uma distinção, vou até destacar, Rafa, aqui para o pessoal, né, para a galera lembrar a redação do artigo 12, parágrafo 10º, diz o seguinte,
Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, aqui vislumbrou-se uma espécie de detração, né, que seria considerada no âmbito dessa suspensão de direitos políticos, interferindo diretamente, inclusive, em questões ligadas à elegibilidade. Até faz uma diferença, e o ministro traça muito bem essa diferença entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos. E, a meu ver, Rafa, eu acredito que essa suspensão foi salutar. Há, sim, uma violação constitucional ao regime jurídico, inclusive relacionado a situações que envolvam aí a suspensão dos direitos políticos do cidadão e, portanto, a suspensão do 12, parágrafo 10º. Eu ainda não tinha escrito sobre isso, né, particularmente, mas eu defendo que essa previsão seria, de fato, inconstitucional. Não sei qual é a tua opinião sobre esse ponto. Não estou te ouvindo. Desculpa, Luiz. Eu acho que apesar realmente de não se confundir com a lei de inelegibilidade, a gente não pode deixar de mencionar, porque lá na lei de inelegibilidade, algumas condenações em segunda instância, ainda que não transitadas em julgado, geram inelegibilidade. Então, havia já a decisão do Supremo, e nessa decisão do Supremo, muito se discutiu a presunção de inocência e a aplicação desse princípio no âmbito da improbidade. E lá o plenário afirmou, então, que esse princípio ele não teria aplicação apenas no direito penal, e teria também uma aplicação no âmbito da improbidade, mas de uma maneira diferente. Tanto que se julgou constitucional essa inelegibilidade a partir de uma decisão de segunda instância não transitada em julgado. Ao contrário da questão penal, que volta e meia vai e volta, agora acho que parece que se pacificou, na questão da improbidade se pacificou desde logo que essa decisão de segunda instância seria suficiente para a inelegibilidade. Ora, então se o condenado, a partir da segunda instância, já tem lá um prazo de inelegibilidade, que me foge agora o prazo exato, está na lei complementar 64 de 90, mas a gente tem que avaliar se o prazo dessa inelegibilidade tem alguma relação com o prazo da suspensão de direitos políticos na improbidade. Não que sejam a mesma coisa, não são. Né? Como ele bem falou, tem uma distinção. Mas o efeito é um efeito semelhante para um fato praticamente idêntico. No final das contas, seja uma improbidade, seja uma hipótese específica de inelegibilidade, aquela pessoa condenada, em segunda instância, vai ficar com seus direitos suspensos. E aí eu fico na dúvida, realmente. É uma dúvida que eu tenho, Luiz. Eu não tenho posição firmada. Se esse prazo, como ele já tem efeitos a partir da segunda instância para inelegibilidade, da lei complementar, se esse prazo não poderia ser descontado no cômputo geral da suspensão dos direitos políticos desse condenado. Mas é uma questão realmente mais complicada, até porque em relação à suspensão de direitos políticos, como eu disse, o Supremo já tinha uma posição mais firme, né, em se afastar candidatos de eleições com condenação em segunda instância, mesmo sem trânsito julgado, relativizando fortemente a presunção de inocência no campo da improbidade. Então, de alguma maneira, essa linha mais dura, digamos assim, do Supremo para suspensão de direitos políticos por conta de improbidade, ela pelo menos é confirmada com essa suspensão monocrática do ministro. Luiz, o próximo dispositivo, artigo 17b, parágrafo 3º, é isso? O áudio. Não estou escutando, Luiz. Exatamente, 17b, parágrafo 3º, né, esse dispositivo que prevê expressamente, nos casos em que nós temos ali um acordo de não persecução civil, enfim, a necessidade de oitiva do Tribunal de Contas para apuração do valor devido. Né? Veja que há essa previsão específica no 17b, parágrafo 3º, né, e essa previsão ela gerou uma série de discussões. Primeiro, inclusive, para justificar essa suspensão, né, o ministro Alexandre de Moraes até faz referência a essa legitimidade disjuntiva que nós temos, tanto para a pessoa jurídica interessada, como para o Ministério Público, eventualmente, né, possibilitarem a realização do acordo de não persecução civil. Então, isso ficou bem claro, né, tanto para a legitimidade para a propositura da ação de improbidade, como também para se valerem da previsão relativa ao acordo de não persecução civil. Agora, estabelecer essa necessidade ou essa obrigatoriedade de oitiva do Tribunal de Contas é que eu também eu tendo a concordar com o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que, na verdade, preferencialmente, né, poderia-se ouvir o Tribunal de Contas para a delimitação específica do valor, né, a ser ressarcido. Mas impor uma obrigatoriedade de oitiva do Tribunal de Contas significa, em alguma medida,
você discutir, né, a expertise técnica, inclusive, do próprio Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada para estabelecer ali a extensão eventual do dano e estabelecer os parâmetros necessários para esse ressarcimento. Eu não vejo como obrigatório, a gente até discutiu esse dispositivo especificamente no âmbito do Fórum Permanente de Processualistas Civis, eu não vejo como obrigatória essa necessidade de oitiva do Tribunal de Contas nesse prazo de 90 dias. Aí eu tendo a concordar com o ministro Alexandre de Moraes, porque isso acaba ingressando em outras questões também. Uma questão ligada, por exemplo, à organização dos tribunais de contas, que tem legitimidade, né, exclusiva para a iniciativa de lei que se refira à sua estruturação, sua organização, enfim. Então, a partir do momento que você estabelece um prazo para o pronunciamento do Tribunal de Contas e em relação a essas hipóteses, nas quais ele deve obrigatoriamente atuar, aí eu vislumbro, de alguma maneira, sim, aí sim, uma inconstitucionalidade, né? Porque nós estaríamos mexendo no regramento, na organização do Tribunal de Contas, atribuindo-lhe uma competência específica para a atuação no acordo de não persecução civil, e aí eu tendo a concordar com o ministro, não sei, eu vou te ouvir daqui a pouco, mas acredito que esse 17b, parágrafo 3º, de fato, tem um vício de inconstitucionalidade, vamos ver se vai ser confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas nem em relação a esse ponto, eu acredito sim que haveria inconstitucionalidade, não vejo como obrigatória, né? Todas as situações que envolvam a Corte de não persecução civil, você vai ter que ouvir o Tribunal de Contas. Mas será que a pessoa jurídica interessada que foi lesada naquele caso não tem condições de mencionar a extensão do dano e eventuais parâmetros de ressarcimento? Acredito que sim. E essa imposição de atuação do Tribunal de Contas mexeria na sua estrutura, na sua organicidade, o que exigiria lei própria de iniciativa dos Tribunais de Contas para que houvesse essa atuação, porque, inclusive, tem o estabelecimento de um prazo específico de 90 dias para o seu pronunciamento. Ô, Luiz, eu vou na mesma linha. Aliás, quando veio a nova lei de licitações e contratos, no mesmo período, 2021, havia uma previsão de um controle prévio do Tribunal de Contas no âmbito das licitações. Eu escrevi um artigo na época com o Eric, que é procurador lá de Angra dos Reis, e nós defendemos a inconstitucionalidade pela interferência do Tribunal de Contas na tarefa principal do administrador público. E nesse caso da oitiva do Tribunal de Contas para o ANPC, eu até entendo a intenção do legislador. Assim, tentando entender a intenção, ele falou, olha, para evitar que amanhã o Tribunal de Contas instaure um procedimento próprio no âmbito da sua competência e imponha um ressarcimento complementar de dano ou algo parecido. Então ele se manifesta, ele se vincula à sua manifestação, algo assim. Eu entendo, a intenção é ótima, de boas intenções, tem um lugar que fica cheio, né, de vez em quando. Então, o que eu acho como você bem disse, acho que a pessoa jurídica lesada, melhor do que ninguém, é que tem que arbitrar o valor do ressarcimento do dano. Aliás, eu acho até que o Ministério Público teria uma deficiência nessa definição. E aí, não à toa que, com essa agora atribuição concorrente para a NPC, com a decisão do STF nas ADI 7042 e 7043, assim como o Ministério Público, ao propor um ANPC, tem que notificar, na minha opinião, uma pessoa jurídica para tomar ciência, até porque, tomando ciência do ANPC, pode averiguar e questionar alguns pontos, e para evitar que proponha uma ação de improbidade quando tem um ANPC sendo celebrado, o inverso é verdadeiro. Então, se a pessoa lesada vai propor o ANPC, que se ouça lá o Ministério Público, que se dê notícia para o Ministério Público, não é para eles participarem do ANPC, é para tomarem ciência. Uma questão de boa-fé, inclusive, para se evitar proposituras de ações de improbidade, quando você já tem um NPC basicamente celebrado, ou já celebrado, e para evitar, portanto, uma irracionalidade na persecução, né, da improbidade administrativa. Então, eu vou nessa linha também, Luiz, acho que, né, não é o Tribunal de Contas que tem que dar essa palavra final em relação ao ressarcimento, acho que tem que ser a pessoa lesada, se for para escolher alguém, porque ela é a vítima, ela melhor do que ninguém sabe onde dói o calo no seu pé. Né? Então, acho que nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas, que nem falar sobre ressarcimento, seria a pessoa lesada. Mas na opção legislativa, no quadro que se desenhou hoje, Ministério Público e pessoa lesada podem celebrar NPC. Qualquer um dos dois pode lá definir o ressarcimento integral do dano e o Tribunal de Contas não precisa ser mais ouvido. Mas aí tem uma outra questão também, né, Luiz? E aí ficam as questões abertas, porque o ministro ele até traz o argumento de que é importante suspender a eficácia para evitar discussões, mas as discussões não vão acabar. Não. Porque, veja, você tem um NPC celebrado, homologado judicialmente, o Tribunal de Contas amanhã pode, num procedimento específico, determinar um complemento no ressarcimento do dano, já que não foi ouvido? Essa é uma questão.
porque ele tem a competência própria para estabelecer ressarcimento ao erário. Né? E uma Sim. outra questão também que pode ser colocada, assim, vamos lá, a gente tem o NPC celebrado. Essa decisão vai vincular outros legitimados para outras ações? E é isso que eu acho, Luiz. A própria lei de improbidade reformada diz que se as sanções prescreverem, ou se não houver ali prova suficiente do ato ilícito de improbidade, que a ação pode se transmudar numa ação de ressarcimento. Então, veja, se eu posso propor uma ação isolada só de ressarcimento ao erário, e eu não tenho que ouvir o Tribunal de Contas para Sim. isso, por que para o NPC eu tenho que ouvir o Eu Tribunal de fico. Contas? Até porque vai ter homologação judicial, né, Luiz? Acho que Sim, isso dá segurança sim. jurídica. Né? Seja o Depende, NPC, carece. Aham. né? Seja o NPC antes da propositura de uma ação de improbidade, uma NPC, digamos, autônomo, Sim. seja o NPC no curso de uma ação de improbidade, vai ter que ter Ah, a essa homologação exigência. judicial. Perfeito. Um abraço aí para Concordo. nossos amigos da Aprovação PGE que estavam por aí, mandaram um salve aí pra Opa, gente. grande abraço, E até, Henrique, Rafa, Rodrigo, Gustavo. eu falava aqui do enunciado do FPPC, que a gente aprovou no último fórum, é o enunciado 731, que diz o seguinte: o teor da manifestação do Tribunal de Contas competente não limita ou condiciona a celebração do acordo de não persecução civil. Então, a gente já tinha essa visão em relação à atuação do Tribunal de Contas, que poderia condicionar, restringir ou submeter a esse crivo Tribunal de Contas, como você bem destacou, né? Eu posso, a parte, né, buscar, né, a ação de ressarcimento, enfim, não dependeria necessariamente de um oitiva do Tribunal de Contas. Você lembrou muito bem do procedimento de conversibilidade da ação de improbidade em ação civil, eventualmente, se não preenchidos os pressupostos para a ação de improbidade. A gente continua aqui, né, porque falamos do 17b, parágrafo 3º, e agora vamos avançar para o artigo 21, parágrafo 4º, que também teve, né? Também foi suspenso aí na medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, e eu passo para você discutir a princípio esse ponto. Luiz, aí é mais uma questão polêmica, trata da independência das instâncias, para todo mundo ficar na mesma página, o que fala o artigo 21, parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de que trata esta lei, a ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. O ministro, então, suspende a eficácia desse dispositivo. Um dos argumentos utilizados é a independência de instâncias. E aí que eu quero colocar a discussão, porque não há dúvida de que existe um princípio de independência das instâncias. Em relação à improbidade, o próprio artigo 37, parágrafo 4º, menciona que as sanções de improbidade as sanções de improbidade não afastam as sanções penais pelos mesmos fatos. Então você tem essa previsão específica, sem dúvida. Eu só queria lembrar o seguinte: a independência de instâncias é um princípio que não é absoluto. E se a gente para pensar, É mitigado existem pelo próprio vários Supremo exemplos. também. Exatamente, mitigado pelo próprio Supremo. É mitigado pelo próprio Supremo. Instâncias penais na configuração de crimes chamados fiscais, tributários, com a questão do processo administrativo fiscal, e no campo do servidor público, né, Luiz? A Lei 8.112/90, por exemplo, trazia lá as hipóteses específicas de absolvição que comunicariam com o âmbito administrativo disciplinar, que é a questão da absolvição por inexistência do fato ou ausência de autoria, que aí geraria necessariamente uma absolvição na via disciplinar. E veja, na minha opinião, a priori está dentro de uma opção legislativa. Se vai ser uma independência maior ou menor, é um princípio que não é absoluto. E eu acho o seguinte: a gente tem que levar em consideração que o fato é o mesmo. Então, ainda que as instâncias sejam diferentes, se ele, na instância penal, que você tem uma avaliação rígida dos elementos de prova, você não condena ele por uma sanção penal, na improbidade, muitos dizem que a sanção de improbidade é mais leve que a sanção penal. Eu tenho dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas. Dependendo das penas dos crimes, dependendo das sanções de improbidade, as sanções de improbidade, vai cair um mito agora, podem ser mais graves. Então, assim, essa afirmação genérica, improbidade é sempre mais suave que o âmbito penal, ela não é uma verdade absoluta, assim como esse princípio não é absoluto. Então, assim, acho que ficaria numa zona assim, realmente de cinzenta, né, de penumbra, se esse dispositivo viola realmente o texto constitucional ou não. Enfim, acho que aqui
haveria argumentos bons para os dois lados. Mas eu confesso, Luiz, na minha posição pessoal, eu acho que essa independência de instâncias, em nenhum momento no texto constitucional é absoluta. Em nenhum momento o texto constitucional diz quando a independência se impõe e quando a comunicação das instâncias se impõe. Eu acho que essa é uma típica tarefa do legislador ordinário. Assim como é tarefa do legislador ordinário definir crimes. Assim como é tarefa do legislador ordinário definir atos de improbidade. Não é a Constituição Federal que define atos de improbidade. Então, por que não o legislador trazer definições de improbidade semelhantes às definições previstas no direito penal? E por que não prever comunicação de instância para evitar insegurança jurídica? Porque vai explicar isso para o leigo, né? Ele é absolvido numa instância pelo mesmo fato e condenado na outra por uma sanção, por um fato e aplicado uma sanção tão grave quanto aquela no processo em que ele foi absolvido. Tanto Quer dizer, acho que essa... que você tem trabalhado essa compensação de penalizações nas instâncias diversas, na uma lei, certa comunicabilidade da própria lei de propriedade. Luiz, você falou bem disso. A lei anticorrupção, por exemplo, pessoa jurídica. A lei de probidade diz, se o ato praticado pela pessoa jurídica for tipificado na lei de improbidade e ao mesmo tempo na lei anticorrupção, você não aplica a lei de improbidade. Afasta todas as sanções. O cheque em branco, digamos assim, vai aplicar só a sanção da lei anticorrupção. Então, não é. Não, eu concordo com você. E até o próprio ministro Alexandre de Moraes, na sua fundamentação, ele diz, olha, essa incomunicabilidade ela é relativa. Então, se ela é relativa e se ela é mitigada de alguma maneira pelo próprio Supremo Tribunal Federal em determinadas situações, como você bem destacou, a opção legislativa por promover essa comunicabilidade é uma opção legítima de uma razoabilidade, dentro de um juízo de conformação e de proporcionalidade do próprio legislador para evitar, inclusive, que você tenha a tramitação da ação de improbidade numa situação que não exigiria essa tramitação até por conta da absolvição na esfera criminal. Assim, e até se você olhar essa situação sobre a ótica de um microsistema de direito sancionatório, vai perceber que não há qualquer, aqui nesse caso, inconstitucionalidade que venha a ensejar a suspensão do dispositivo. Eu particularmente discordo desse entendimento do ministro. Todas as vezes. Detalhe, Luiz. Só um detalhe também. Na esfera penal, você tem crimes que podem ser dolosos, essa é a regra, ou culposos. E alguns fatos da lei de probidade configuram crimes na esfera penal e que podem ser, excepcionalmente, culposos. Na lei de probidade, sequer culpa se admite mais. Então, assim, há um rigor tão grande em se aplicar as sanções de improbidade, porque as sanções são gravíssimas. Então, será que não seria razoável uma comunicação de distância? Ou pelo menos estabelecer algum parâmetro. Sim. Para que a comunicação seja feita. Porque em alguns casos ela é feita, a comunicação. Sim. Agora não pode. Então qual é o parâmetro? Isso é importante estabelecer. E assim, essa foi a opção do legislador, de promover essa comunicabilidade. Essa comunicabilidade não pode ser absoluta, tá? Mas qual é o dispositivo constitucional que estabelece que essa comunicabilidade não pode ser absoluta? Que ela só pode ser relativa ou ela tem que ser necessariamente mitigada, né? Porque aí foi feita essa opção aqui, especificamente em relação a instância penal e a sua comunicabilidade com a sanção de probidade, como você bem destacou, e eu concordo com você, existem situações nas quais elas se tornam muito mais severas, né? E por essa razão, essa opção para mim é completamente legítima, né? Eu não vou nem me atrever a comentar a declaração de inconstitucionalidade aqui, né? A interpretação, ou melhor, né? A interpretação conforme que foi concedida ao artigo 23C da Lei 8429, porque você tem um artigo escrito sobre isso, né? Um artigo que eu li, enfim, artigo extremamente festejado. Então, o Supremo chancelou a tua tese de que você cravou muito bem que, segundo sua ótica, seria inconstitucional. O Supremo conferiu a interpretação conforme. E eu queria que você comentasse, por óbvio, o artigo 23C, e essa interpretação conforme foi conferida pelo Supremo na ADI 7236. Ô Luiz, o 23C ele trouxe uma espécie de blindagem para os dirigentes de partidos políticos, né? Vamos lembrar que partido político é pessoa jurídica, é direito privado, mas que recebe recursos do fundo partidário, e grande parte desses recursos é composta, vultosos, grande parte formada por recursos públicos, né? Dinheiro do orçamento. Então, tradicionalmente, antes da reforma da lei de probidade, acho que a doutrina ia numa mesma linha, eu sempre defendi isso, que lá no sujeito passivo da improbidade, na vítima da improbidade, que vem delimitado no artigo 1º da lei, né, o ato de improbidade é praticado contra quem?
contra a administração pública, direta e indireta, contra pessoas que recebem algum tipo de subvenção, auxílio, contribuição do poder público, contribuição para o seu custeio, para a sua manutenção. Então, pessoas privadas, gestoras de recursos públicos, eram encaixadas aqui como vítimas da improbidade. Um ato praticado contra essas pessoas configuraria, em tese, um ato de improbidade. A gente colocava o terceiro setor, OS, OCIP, sistema das OSC, sistema S, a gente colocava partido político aqui dentro e outras entidades privadas gestoras de recursos públicos. Vem, então, a reforma da lei de improbidade, no artigo 23C, resumidamente, diz o seguinte: ora, se um dirigente praticar um ato ilícito contra os recursos geridos pelo partido político, ou se um dirigente do partido praticar um ato, né, contra aquele erário, contra aquele recurso público que é gerido pelo partido, isso não vai configurar improbidade a priori. Não fala isso literalmente, né? Diz que vai ser aplicada a lei dos partidos políticos, que é a lei 996. Isso, 99.6 de 95. Você vai para a lei dos partidos políticos, basicamente as sanções ali previstas são pecuniárias, multa. Então, assim, afastar na literalidade a lei de probidade, ao dizer que só vai se aplicar, ou que, nesse caso, as sanções aplicadas são aquelas previstas na lei de partidos políticos, dando a entender que vai afastar as sanções de probidade, na época eu escrevi um artigo e disse que seria inconstitucional. Você não pode dizer que os recursos públicos geridos por um partido político merecem uma menor proteção de que o recurso público gerido por qualquer entidade privada no âmbito do terceiro setor, no âmbito de convênios ou outros ajustes com outros nomes que venham a ser inventados com o poder público. Recurso público merece a mesma proteção, não importa quem o gere. Então, eu vislumbrava uma ausência completa de razoabilidade, eu vislumbrava um abuso do poder legislativo, porque, vejam, o legislador que trouxe a lei, então eles blindam os partidos políticos, né, dos quais eles fazem parte. Então eu via não só uma desproporcionalidade, mas um abuso do poder legislativo, para mim é inconstitucional. O Supremo, nessa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, não afirmou a inconstitucionalidade do 23C, fez uma interpretação conforme para dizer que aquelas sanções da lei dos partidos políticos não afastam as sanções da lei de improbidade. Eu acho que é uma solução ótima. Eu gostei dessa parte da decisão, assim, acho que a parte que eu mais gostei, apesar do meu artigo defender a inconstitucionalidade no meu artigo, eu não falei da interpretação conforme, mas a ideia que eu sustentei no meu artigo você não pode afastar as sanções de improbidade dos dirigentes que atuam contra partidos políticos, contra recursos públicos ali geridos. Isso não pode. Isso vai ser inconstitucional. Se você consegue salvar para dizer que você vai manter o 23C, mas vai aplicar as sanções de improbidade também, eu acho que não importa o caminho que você vai adotar, se vai ser declaração de constitucionalidade ou interpretação conforme. O resultado, na minha opinião, tem que ser a incidência das sanções de improbidade para essas pessoas que praticarem atos ilícitos contra recursos públicos no âmbito de partidos. Concordo, você não tem como deixar de penalizar, principalmente diante do volume de recursos públicos que são direcionados para os partidos políticos, enquanto pessoa de direito privado, prevista especificamente lá no Código Civil, regidos por lei própria, enfim. Então, não há como você excluir essa possibilidade de penalização por improbidade administrativa em situações nas quais você tem a caracterização de ato ímprobo, com desvio de recursos, enfim. Concordo plenamente com você. Acho que foi uma solução interessante, a dada pelo ministro Alexandre de Moraes, de promover essa interpretação conforme, de entender que a lei de improbidade administrativa não vai deixar de ser aplicada nesse caso e, portanto, eu acredito que isso vai ser referendado pelo Supremo Tribunal Federal através do seu colegiado. Acredito que sim, acredito que é muito, muito difícil não ser referendado. Especificamente em relação a esse dispositivo, eu acho muito difícil não ser referendado. Meu amigo, são essas as considerações, né? Porque a gente passeou aqui por todos os dispositivos que foram objetos de suspensão, inclusive, né, de interpretação conforme na ADI 7236, né, na medida cautelar na ADI 7236, relatoria do ministro Alexandre de Moraes. São pontos importantíssimos que, inclusive, né, serão aí cobrados nas futuras provas, né, dos concursos em geral. A lei traz um arsenal, né, um volume muito grande, né, de discussões. Quando a gente estava falando, inclusive, do artigo 1º, parágrafo 8º, a gente falou do delito de hermenêutica, a gente nem mencionou que no nosso artigo a gente defendia a legitimidade desse dispositivo, dizendo que, de fato, ele é salutar e ele promove, né, um ganho, inclusive, de eficiência e de atuação profícua da administração pública dentro de um viés mais inovador. A gente tratou disso lá, né, no nosso artigo, a gente analisa os impactos da reforma da improbidade administrativa no âmbito da advocacia pública. Meu amigo,
agora eu passo a palavra para você, né? Que, na verdade, eu não sou o anfitrião, você é o anfitrião da live. Aqui Já é uma dou seu dobradinha. recado aí. Aqui, exato. Aqui é uma dobradinha, Luiz. Olha, eu vou primeiro agradecer aqui a todos que nos assistiram ao vivo. Eu sei que é período de recesso, a gente está entre o Natal e o Réveillon, então está todo mundo aí com as suas famílias, provavelmente com uma redução de carga de trabalho, que por um lado ajuda, né, para assistir aqui a live. Então quero agradecer o carinho de todo mundo. Mensagens aqui maravilhosas, não deu para responder porque foi muita coisa. Mas eu queria não só agradecer ao público em geral aqui, mas também especialmente o meu querido irmão Luiz Vale. Né? É um craque, vocês viram na didática, passeia no processo civil, no direito administrativo, no direito empresarial e fora outros ramos do direito, com muita desenvoltura, é um craque. Então, assim, é muito bom trocar ideias com o Luiz no dia a dia, porque a gente evolui. Então, aqui eu saio evoluído dessa live, com muitas questões para amadurecer e muitas questões que eu amadureci a partir dessa conversa. E aí, né, Luiz, você sabe que vida de professor de direito administrativo é complicada. A decisão saiu ontem do ministro Alexandre de Moraes. O meu livro estava na editora, meu manual de direito administrativo estava na editora, e ia para a gráfica sexta-feira. Enfim, agora, sexta-feira agora. Então eu tive que ligar para a editora que está em recesso, eu tive que falar com a minha editora pessoalmente, né, por uma reunião virtual, e falei, por favor, segura o livro, eu vou ter que mencionar a suspensão monocrática de alguns dispositivos Pelo da lei de amor de improbidade. Deus. Pelo amor de Deus, então meu livro vai sair com essa lição do ministro Alexandre de Moraes. O problema é, quando é que o plenário vai discutir essa decisão monocrática? Quando decidir, será que vai manter ou não? A gente vai ter que, eventualmente, trazer mais uma atualização para a obra, então não é fácil. O professor de direito administrativo não tem férias, não tem recesso, não tem descanso, e isso foi a prova, né? A gente tem que fazer uma live para atualizar todo mundo, porque a gente tem uma dedicação com os nossos queridos alunos, né? Que vão fazer provas aí no início do ano e não podem ficar vendidos, né? Tem que chegar na prova sabendo do alcance da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque é a decisão do Supremo que está valendo hoje, ainda que não tenha sido referendada pelo plenário, o ministro Alexandre de Moraes fala pelo Supremo, e vamos ver o que o plenário vai dizer no futuro. Mas qual é a novidade, Luiz, que você vai dizer para todo mundo? Pô, meu amigo, eu queria agradecer muito a você pelo convite. Prazer, é uma honra enorme aqui falar contigo. Você é uma grande referência, uma referência para todos nós, né? Um grande mestre. Para mim, o maior administrativista hoje no nosso país. E conversar contigo é sempre uma grande honra. Aprendo demais e espero que o pessoal tenha tido reflexões e estejam na mesma página, atualizados em relação às nossas discussões. Queria, em relação à novidade, queria pedir, pessoal, eu e o Rafa está desenvolvendo aí um projeto conjunto, principalmente para atualizar vocês as principais discussões ligadas à advocacia pública, né? Então a gente tem um Instagram que vocês podem seguir aí, né, Rafa? Acho que o Rafa vai Eu vou colocar aí colocar aqui. né, no chat. É só para a gente bater papo, para a gente atualizar vocês, para a gente trazer novas discussões. Então, vocês podem seguir por aí, porque vai facilitar muito, né, a vida de vocês nesse dia a dia, na labuta, né, nos debates sobre o direito público, né, e outros ramos do direito, com certeza, tudo que esteja ligado aí à advocacia pública, vocês estarão na mesma página, devidamente atualizados. Então, sigam por lá. Agradeço mais uma vez, meu amigo, o convite, a generosidade do convite, né, que eu sei que é fruto da amizade. Todo mundo já estava saindo de férias, mas na verdade teve que voltar, porque aí tem decisão de medida cautelar na ADI, muda substancialmente o panorama do regime jurídico, né, da improbidade administrativa, e a gente, né, volta aqui, separa um tempo, conversa com todos vocês e espero que vocês estejam aí, tenham aproveitado essa live, principalmente mais por conta do professor Rafael do que de mim, né, com certeza. Não, de modo algum, Luiz. É a dupla, como eu disse, e a gente vai estar junto então nesse perfil PGE+, e espero vocês lá no nosso perfil. A gente vai estar criando agora o perfil, a gente vai começar a alimentar, mas tenho certeza que ele vai ser útil, especialmente para aqueles que vão se preparar para concursos no âmbito da advocacia pública, federal, estadual, municipal, tá? Então, fiquem com Deus. Obrigado, Luiz. Um beijo para toda a sua família. Beijo de todo mundo. Aproveita. Beijo na lei nos minhos aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Para você também. Beijo Para os meninos aí. também. Obrigado pelos amigos que passaram por aqui. Um abraço. Tamo junto. Abraço. Valeu, Tchau, irmão. tchau. Tchau, tchau.